Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais um vídeo de terror para vocês. Mas antes do vídeo, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal, deixe aquele like para fortalecer e compartilhe com os amigos. E se não gostar, compartilhe com os inimigos e se vingue deles. Também vou agradecer a alguns canais que ajudam muito deixando eu fazer divulgação nos comentários deles. Assombrados e Assustados com o Sr. Ronaldo. Salve, Sr. Ronaldo, ótimo canal. Assombrados com Ana Paula e Matheus. E o Mundo Cultural com o Henry. Dicas que a gente leva pra vida. Também grupos que ajudam muito. O grupo Contos da Escuridão, Vampiros, Fada, Lobisomem e Angels. E o grupo Assustador. Também mandar beijo para inscritos, que sem vocês o canal não anda. Um inscrito, Ronério Magalhães e Luciana Modenese. Lu, vamos fazer vídeos de vampiros sim, tá? Agora vamos ao relato, gente. Os nomes foram trocados por motivos óbvios e os lugares também. O relato é Comadre Rosa e o Lobisomem. Meu nome é Carmen, tenho 43 anos e moro em uma cidadezinha no interior de São Paulo, perto de Sorocaba. A história que contarei ouvi da boca da minha comadre Rosa. Foi no ano de 1998, em uma visita que fiz a ela. Na época, ela vivia em um sítio na região de Ourinhos. Era final de ano. Chegamos lá de manhãzinha. Meu esposo e o esposo dela foi pescar. Nossos filhos, como sempre, saíram brincar juntos e comadre e eu fizemos o almoço. Enfim, passamos um dia adoravelmente maravilhoso. À noite, fizemos uma fogueira no meio do quintal. As crianças já tinham ido dormir. O compadre estava conversando com o meu esposo e a comadre começou a me contar uma história da vida dela. Quando ela tinha apenas 15 anos, seus pais estavam passando muita dificuldade, pois além dela, eles tinham mais 8 filhos. 8 filhos menores que ela e não estavam dando conta nem das necessidades mais básicas como alimentação, por exemplo. Tinha dia que nem café com farinha eles tinham para comer. Então, o pai dela foi falar com um fazendeiro ali das redondezas e fez uma proposta a ele. Pediu para que ele lhe emprestasse algum dinheiro. Em troca, ele mandaria a Rosa para trabalhar de empregada doméstica na casa dele, até que a dívida fosse paga. Rosa podia ser até novinha demais, mas era uma ótima dona de casa. O fazendeiro aceitou prontamente e disse que era para ele levar Rosa no outro dia bem cedinho para começar a trabalhar. O pai de Rosa chegou na casa dando a notícia todo contente. Rosa então começou a chorar. Seu pai então lhe deu uma surra daquelas e a chamou de ingrata, dizendo que graças a ele a casa teria comida até ele arrumar um trabalho e ela teria casa boa e comida de graça no trabalho. Toda dolorida, ela foi dormir em seu colchãozinho de palha, no chão, junto com seus irmãozinhos. Irmãozinhos esse que ela amava de coração. Depois que o pai dela dormiu, a mãe se levantou devagarinho para não acordá-lo. Foi até ela, lhe entregou uma correntinha fininha com um delicado pingente em forma de maçã. Deu-lhe um abraço, afagou-lhe seus lindos cabelos e disse: "Seja forte, filha. O mundo é mesmo cruel com a gente.
as mulheres. Não desafie seu pai, pois você sabe como ele é nervoso e só você sai perdendo. E terminou dizendo: eu te amo, minha Rosinha. Depois, deu-lhe um beijo na testa e devagarinho, pisando assim de leve, voltou a dormir. No outro dia, às 5:30 da manhã, Rosa já tinha se levantado. Tomou um cafezinho preto, se despediu da mãe com lágrimas nos olhos, pois seus irmãos ainda estavam dormindo, e foi com teu pai para a sua nova moradia. Chegando lá, seu pai a entregou para o senhor Alonso e Dona Leia e foi-se embora. Mal Rosa sabia que era a última vez que ela viria seu pai. Os primeiros meses, tudo correu bem. Dona Leia tratava a Rosa muito bem até. Lhe deu um quartinho e os trabalhos da casa não eram tão pesados assim, pois além dela, que cuidava da limpeza, tinha Dona Dita, a cozinheira, e Dona Lourdes, a lavadeira. Mas no ano seguinte, as coisas começaram a mudar. Um certo dia, Rosa terminou seus serviços e foi andar no pomar, que ficava nos fundos da casa grande da fazenda. Ela se sentou embaixo de uma goiabeira, viu que estava sozinha e começou a chorar, com saudades de casa, da sua mãe, de seus irmãozinhos e até mesmo do chucro do seu pai. Quando do nada apareceu o senhor Alonso, Rosa se levantou rápido, secando as lágrimas, e ele lhe falou: calma, menina, não vou te morder, não. Por que essa choradeira? Ela respondeu: nada não, e saiu correndo para dentro da casa grande. Com o passar dos dias, Rosa percebia os olhares do patrão. Não só ela, mas as duas outras senhoras também. Então, elas aconselharam ela a evitar ficar sozinha com ele. E assim Rosa fazia sempre. Procurava ter alguém por perto sempre que podia. E esse jogo de gato e rato continuou por um bom tempo. Mas um dia, Dona Lourdes adoeceu. Ficou tão mal que não conseguia sair da cama. Então Dona Leia disse a Rosa que depois que ela terminasse a limpeza da casa, fosse para o rio lavar as roupas, pois Dona Dita já era de idade muito avançada e não poderia ir. E se ela lavasse as roupas de tardezinha, poderia estender no outro dia de manhã e ainda teria tempo para cuidar com suas obrigações com a casa. Já eram umas 3 horas da tarde, quando Rosa terminou a limpeza, pois a casa era enorme. Então, ela pegou as roupas sujas, colocou em uma carriola ou carrinho de mão e desceu para o rio, que ficava depois do pomar. Quando ela terminou de lavar as roupas, o sol já estava se pondo e ela notou que faltava pouco para escurecer. Ela torceu as roupas rapidamente e colocou nas bacias. Colocou a primeira bacia na carriola e levou rapidinho para a casa grande. Aí ela voltou no rio para pegar a segunda bacia. Então ela colocou a outra bacia de roupa na carriola, deu um mergulho para refrescar o calor na água e já ia voltando para casa, quando ela encontrou Baltazar, um peão que tinha acabado de ser contratado para cuidar do gado e da fazenda. Baltazar tinha uns 25 anos, era forte, bonito, bronzeado do sol e tinha uns olhos verdes bem expressivos. Ele lhe ofereceu ajuda. Ela aceitou prontamente. Então ele desceu do cavalo, prendeu ele em uma cerca e começou a empurrar a carriola.
Rosa estava muito agradecida, pois a subida era difícil e as roupas molhadas eram bem pesadas. Chegando perto da casa grande, ele foi para o alojamento dos peões e ela entrou. Deixou a bacia de roupa junto com a outra e foi para o quintal guardar a carriola, quando alguém a segurou pelo braço com muita brutalidade. Era o patrão, seu Alonso, que estava muito irritado. Ela, sem entender nada, disse: "Ai, que foi que eu fiz? O senhor está me machucando." E ele respondeu: "É para machucar mesmo, safada. Paga de santinha, mas já está dando entrada para macho, é?" Ela correu para dentro da casa com o coração acelerado e tremendo que nem vara verde. Naquela noite, ela ouviu batidas na janela do seu quarto e a voz do patrão chamando baixinho: "Rosa, Rosa, Rosinha." Ela fingiu que estava dormindo e ele então desistiu e foi embora. Ela não conseguiu dormir aquela noite de tão apavorada que ficou. No dia seguinte, ela passou o dia com medo, pois as poucas vezes que ela viu o patrão, ele a olhava com um olhar muito sinistro. Já estava escurecendo, ela estava ajudando Dona Dita na cozinha e Baltazar chegou lá, levando alguns legumes e carne de um porquinho que ele havia abatido para o jantar. Chegou, deu um beijinho no rosto de Dona Dita e cochichou algo no ouvido da velha senhora e saiu rápido dali. Dona Dita disse para Rosa: "Rosinha, minha filha, esse menino é meu afilhado e me disse que o patrão estava escondido atrás de uma árvore, olhando você no rio. Aí ele começou a te seguir por entre as matas. Por isso, Baltazar foi te oferecer ajuda para que não acontecesse nada de pior com você." Naquela noite, Rosa foi para o quarto mais cedo. Sim, mais cedo. Ela trancou a porta e as janelas, trancou tudo e ficou bem quietinha. Quando foi dando umas 11 horas da noite, os cachorros começaram a latir muito e atacaram algo, alguém ou alguma coisa. Mas logo então, ela ouviu o choro dos cachorros e se ouviu barulho dos cachorros fugindo. Rosa ouvia algo correndo e uivando em volta do quartinho e grunhindo sem parar. De repente, ela ouviu tiros e os latidos recomeçaram. Ela ouvia muitos barulhos, latidos, uivos, gritos, tiros, e ela lá dentro, tremendo, morrendo de medo, com tudo trancado. De repente, toda aquela barulheira parou. Depois de alguns minutos, Dona Dita bateu na porta e chamou-a. "Rosa, Rosinha, você está aí?" Rosa então abriu a porta e Dona Dita lhe disse apavorada: "Filha do céu, se abateu uma tragédia na fazenda." Rosa então perguntou o que houve. Ataque de lobisomem, minha filha. O bicho matou 4 dos cachorros, 2 peões e o patrão." Rosa ficou tensa, pois achou que um dos peões mortos poderia ser Baltazar e ela se sentia atraída por aquele jovem. Mas não disse nada. Foi com Dona Dita ajudar no que fosse preciso.
Dentro de pouco tempo, chegou a polícia e encheu todo mundo de perguntas, pois acharam muito estranho. Os 2 peões mortos estavam estraçalhados, só que o patrão, diferente deles, estava estraçalhado, mas o senhor Alonso teve seu órgão genital brutalmente arrancado. Mas no final de tudo, deduziram que deveria ter sido um ataque de onça, que devia ter passado ali pela fazenda e feito aquele estrago todo. Rosa continuou trabalhando na fazenda por mais alguns anos e jura que sempre ouvia uivos e grunhidos daquele bicho em noites de lua cheia. Rosa também disse que no dia de manhãzinha, depois da noite da matança, ela viu Baltazar saindo pelado de dentro da mata e entrando por uma janelinha de fundos no alojamento. Ela tem quase certeza que Baltazar era seu protetor, o lobisomem, e que o senhor Alonso foi pego aquela noite porque estava indo lá no quartinho dela para importunar. Angel, esta é a história da minha comadre e o lobisomem. Detalhe, hein? O esposo da minha comadre, o compadre, ele tem as mesmas características que ela cita do peão Baltazar. Obrigado por ter contado a história da minha comadre. Meus aterrorizados, esses patrões que acham que tem empregadinha nova para poder bulinar, fica esperto, viu? A conta chega e você se ferra. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham um bom sonho.